Ferruccio Lamborghini é o homem por trás de uma das maiores marcas de automóveis de luxo do mundo. Porém, a maioria das pessoas não sabe que antes de começar a fabricar supercarros, ele era o dono da maior empresa de tratores da Itália. E o que é ainda menos conhecido é que antes de se tornar um magnata bem-sucedido, ele foi prisioneiro de guerra. As habilidades de engenharia de Ferruccio foram essenciais para a criação de alguns dos melhores tratores do mundo. Mas uma discussão com Enzo Ferrari foi o que fez mudar de rumo e se lançar na criação do melhor supercarro do mundo, levando a uma enorme batalha entre os dois homens. Fala pessoal, eu sou o Adilson e produzimos vídeo para atender os interesses dos nossos seguidores. Peço que se inscreva no canal, curta nossos vídeos e ative o sino de notificações. Antes de chegarmos a tudo isso, voltaremos a uma pequena cidade italiana em 1916. Ferruccio Lamborghini era filho de dois viticultores que cresceram na Itália, um país atingido pela ruína financeira e a escassez de alimento após a guerra. Muitos dos seus cidadãos passavam fome, mas apesar das dificuldades, Ferruccio conseguiu ter uma visão otimista da vida e passou a sua infância trabalhando na quinta de uva dos seus pais. O pai de Ferruccio tinha esperança de que um dia o seu filho fosse o herdeiro da quinta, que foi passada de geração em geração, mas o jovem tinha outros planos. Ao crescer na quinta, Ferruccio aprendeu o valor do trabalho árduo, mas também descobriu sua paixão pela mecânica. Os Lamborghinis tinham uma oficina, que Ferruccio passava horas desmontando e reparando motores todos os dias. Ele estava muito mais interessado em motores do que na agricultura tradicional. Quando Ferruccio deixou a escola, tomou uma grande decisão. Tornaria-se agricultor como seu pai, continuando a tradição da família, ou mudaria completamente de profissão, seguindo as suas paixões e tornando-se um engenheiro. Para a grande desilusão do seu pai, Ferruccio escolheu a engenharia e mudou-se para Bolonha para frequentar a escola técnica. Após se formar, Ferruccio arranjou um emprego como mecânico, mas não demorou muito até que o mundo mergulhasse noutra guerra. Ferruccio foi recrutado para a Royal Força Aérea Italiana, mas quando as suas capacidades de mecânica foram descobertas, foi enviado para a ilha grega de Rhodes, para ajudar na manutenção dos tratores e caminhões a diesel do exército. Ferruccio não sabia, mas nesta altura, esta experiência de trabalhar com veículos militares e tratores seria muito útil mais tarde. Em 1943, a Itália assinou um acordo de armistício, renunciando efetivamente à sua participação na guerra. As tropas italianas foram expulsas das estradas e a Alemanha assumiu o controle da guarnição. Ferruccio teve que ficar como cidadão e abriu a sua própria oficina mecânica na ilha. Mas quando a guerra terminava, em 1945, a Alemanha era derrotada e as forças aliadas tomaram conta da ilha de Rhodes. Inicialmente, fizeram todas as pessoas prisioneiras, incluindo Ferruccio. Mas felizmente para ele, após perceberem a sua capacidade mecânica, as forças aliadas simplesmente mandaram-no passar um ano reparando os veículos militares. Em 1946, finalmente deixaram Ferruccio partir e regressar para casa na Itália. E é aqui que a incrível história da Lamborghini começa realmente. Após retornar à Itália, Ferruccio se viu diante de um problema. Não tinha mais emprego. Passava o tempo todo trabalhando como mecânico nas estradas, mas sentia que queria fazer algo mais. Em sua terra natal, ele percebeu haver um mercado emergente. Os agricultores não tinham dinheiro para comprar tratores depois da guerra, e o preço da gasolina havia disparado devido à proibição pós-guerra, tornando difícil para os agricultores manterem seus tratores funcionando. Ferruccio viu isso acontecer à sua volta e decidiu resolver algum desses problemas. O governo italiano estava leiloando veículos militares para tentar financiar sua reconstrução econômica, e Ferruccio aproveitou essa oportunidade. Ele havia passado muitos anos trabalhando em muitos dos veículos e sabia exatamente o que precisava e quanto deveria pagar. Comprando um motor Morris britânico barato em um leilão, Ferruccio conseguiu modificar o motor para utilizar o atomizador de combustível. Isso significava que, embora ainda precisasse de gasolina para arrancar, uma vez que o motor mudasse para o diesel, o combustível seria muito mais barato. Essa foi uma inovação incrível e um trabalho de gênio para o problema de combustível do país, e foi assim que nasceu o primeiro trator Lamborghini. Ferruccio usou um motor menor para reduzir ainda mais os custos, mas não tão depressa. Embora os tratores Lamborghini fossem muito bem elaborados, o mercado já era dominado por marcas de tratores bem estabelecidas.
como a Fiat Trattori e a Landini. Apesar do excelente design dos Trattori e Lamborghini, eles começaram muito lentamente. Ferruccio estava simplesmente fazendo um trator por semana completamente sozinho, mas ele estava vendendo. As estratégias de redução de custo provaram ser muito eficazes e as vendas também. De fato, não demorou muito para que Ferruccio abrisse sua própria fábrica e contratasse alguns funcionários para acelerar a produção dos seus tratores. Mas para aumentar realmente a produção e competir com as grandes empresas de tratores, Ferruccio precisava de capital. Foi então que seu pai permitiu que ele utilizasse a fazenda da família como garantia para um empréstimo bancário. Ferruccio conseguiu comprar 1000 motores Morris e começar a trabalhar. Ferruccio estava extremamente entusiasmado com o potencial do seu negócio, mas sabia agora que, se a sua empresa falisse, sua família poderia perder a fazenda. A notícia positiva é que o engenheiro técnico de Ferruccio o ajudou a entrar com sucesso no mercado de tratores e ele já tinha outro plano em mente. Ele projetou seu próprio motor, o que significava que os tratores Lamborghini já não precisavam mais de modificar o motor britânico, e em vez disso, poderiam criar seus próprios motores na fábrica. Isso acabou sendo um momento perfeito, quando o governo italiano anunciou que iria conceder empréstimo aos agricultores italianos que comprassem máquinas agrícolas de fabricação italiana. E como Ferruccio estava agora fabricando seus próprios motores e sua maquinaria, ele viu um enorme aumento na procura dos seus tratores. A Lamborghini produzia 200 tratores por ano, e Ferruccio estava tão convencido da qualidade dos seus tratores que todos os anos organizava um concurso de tratores na sua cidade natal, onde 2 tratores eram atados e competiam numa espécie de competição ao estilo cabo de guerra, para determinar quais os tratores com o melhor desempenho, sendo que os tratores Lamborghini ganhavam sempre. Nesta altura, as coisas corriam bem para Ferruccio. À medida que aumentava a produção, a Lamborghini se tornaria uma das maiores fabricantes de tratores em toda a Itália, e como resultado, Ferruccio estava se tornando um dos homens mais ricos do país. Enquanto tudo isso acontecia, Ferruccio conseguiu de alguma forma arranjar tempo para modificar um Fiat Topolino que possuía, adicionou um motor maior, retirou os bancos traseiros e entrou numa das corridas mais famosas da Itália. Ferruccio estava entusiasmado por testar o seu carro contra alguns dos maiores nomes como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, mas um desastre aconteceria no meio da corrida, quando Ferruccio bateu com seu carro na lateral de um restaurante em Turim. Este foi o fim da carreira de piloto de Ferruccio, que mudaria completamente o rumo da sua vida.